Olá, olá, eu sou a Jaqueline Mânica e esse é o podcast Mentes que Conectam, gravados aqui nos estúdios da RDC TV. E hoje eu trago como convidadas uma dupla, uma dobradinha aqui, que vou te contar uma coisa, né? Por uma coincidência, as duas são Robertas. É aqui a Roberta, para eu não me confundir, a Roberta Alvarez e a Roberta Vargas. E o tema da nossa conversa é como fazer, como que a gente pode conciliar os diferentes papéis. Como que a gente faz para conciliar a maternidade e a carreira? Então é nessa perspectiva que nós vamos conversar. E eu trago aqui como um pano de fundo para a gente pensar, uma pesquisa foi feita agora, quentinha, pela USP, com em torno de 800 mulheres, em que 97% dessas mulheres se reconhecem sobrecarregadas. E aí, né, tem uma série de outros elementos para a gente poder estar conversando, mas é sobre essa temática que nós vamos estar falando. Eu vou aqui apresentar as gurias, né, a Roberta Alvarez, nós já conversamos, trocamos figurinhas, esse é o bom das redes, e hoje nós estamos aqui nos encontrando, em solo gaúcho agora, né, e nos encontrando. Então, eu vou trazer aqui o currículo da Roberta. O currículo não, mas assim, um pouco da história, né, assim, do que a pessoa já fez. A Roberta Alvarez é uma executiva da área de gestão de pessoas e atua em comitê de pessoas e conselhos, além de atuar também como mentora voluntária de algumas empresas. Formada em turismo, pós-graduada, isso eu achei fantástico, depois nós vamos falar sobre isso. Formada em turismo, pós-graduada em gestão empresarial e com MBA em gestão de pessoas. A sua carreira executiva está consolidada na área de gestão de pessoas, em empresas de varejo e de alimentos, como foi na multinacional Kraft Heinz por 5 anos, entre Brasil e México, onde atuou como diretora de RH. Recentemente, atuou no agronegócio, que foi quando a gente começou a se relacionar, né? Quando foi convidada para fazer parte do primeiro conselho de administração da Três Tentos agroindustrial, atuando como conselheira independente e também como diretora executiva de gestão de pessoas. Roberta é presidente do Comitê de Gestão de Pessoas da Anshan RS e atua como palestrante em alguns fóruns, além de ser coordenadora de comitê da Itaimbé Nissan, embaixadora do Maternidade nas Empresas, coordenadora do Programa de Mentoria de Protagonismo Feminino da Marco Polo. Ela é mãe do Rafael, com 4 anos. A gente conversava agora, né, desses desafios, e das gêmeas, da Gabriela. Ah, tu tem uma Gabi também, eu também tenho, só que a minha já está grandinha. E a Helena, com 3 anos. É casada com o Frederico. A Roberta ama se envolver em trabalhos voluntários, mentoria, palestras e fala sobre maternidade atípica, liderança e carreira. E a Roberta Vargas? Depois da Beta, com esse currículo impecável, hein? Não, mas o teu currículo, a tua experiência, ela é sensacional, né? E há muito tempo eu te queria aqui também, sim, né? Nossa agenda estava brigando. Eu vinha falando com essas duas Robertas, ó, que vocês não imaginam. É o efeito do nome, Chá. Somos duas especiais aqui hoje. Porque era para ser as duas juntas. Exatamente isso. A Roberta Vargas é nutricionista, especializada em autismo. Presidente do Instituto Colo de Mãe, um instituto que tem acolhimento psicológico para famílias atípicas. É mãe de 3 filhos, sendo o caçula um menino autista. E aí eu estava dizendo para ela não contou, né, que ela também é advogada. Né? A gente já foi tanta coisa que se tu vai botar ali não para nunca, né? Tem 2 formações e com essa formação não atua como advogada, mas hoje realmente presta um serviço. Depois nós vamos falar do Instituto Colo de Mãe aqui, né, porque realmente é um trabalho maravilhoso. Mas, gurias, então, para a gente fazer isso agora, né, a bola está com vocês, assim, de vocês poderem trazer, porque isso são 2 mulheres, realmente não é rasgação, é muito do coração que eu falo, são mulheres que, para mim, vocês são referências. E em vários momentos, né, quando eu olho assim, para alguns desafios, eu penso um pouco em algumas que a gente tem momentos que a gente cansa, tem momentos que a gente tem assim as nossas inseguranças. Eu busco referências para me inspirar, não para comparar. E aí eu me inspiro em vocês. Né? Então, de vocês contarem, gurias, um pouquinho de
quem são vocês, para que as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, conhecê-las. Fala, Betinha, vai lá. Primeiro, é uma honra e a gente fica super agradecida pelo convite, Jaqueline, e esse espaço que você consegue com mentes que conectando energia, né? Eu sou muito da energia, acho que nada é por acaso, não é coincidência. Eu acho que a gente faz acontecer baseado na energia que a gente coloca, em tudo que a gente se propõe. Então, eu sou Roberta Alvarez, mãe com muito orgulho de 3 pequenos, casado com o Fred, que é o meu parceiro aí há 5 anos. E eu sou formada em turismo, porque na ocasião, a gente é muito nova quando a gente decide a nossa graduação. E na ocasião eu gostava do inglês, eu gostava das viagens, e eu enxergava morando em Salvador, sou filha de militar do Exército, e minha mãe também trabalhou como educadora física muitos anos no colégio. Eu enxergava que era a profissão do futuro. Eu brinco que eu espero esse futuro chegar até hoje. Então, depois do turismo, eu trabalhei na aviação e saí de casa de Salvador para o Rio de Janeiro para querer e buscar esse crescimento na aviação, na nossa Varig, nossa gaúcha. Fiquei super orgulhosa de ter visto aqui na estante do estúdio, que, de fato, foi onde eu comecei a minha carreira como estagiária de turismo e fui promovida e fui para o Rio de Janeiro e acreditei nesse propósito, que aos 25 anos me mostrou que tinha muito mais além. A empresa quebrou. Eu segui na aviação, na Gol, e me tornei secretária executiva a convite durante uma aula em gestão empresarial, que você comentou, e fui sentar na cadeira de secretariado executivo. Eu falei, o que eu vou fazer como secretária, uma vez que minha experiência é em aeroporto? E topei o desafio, por questão de sobrevivência, sozinha no Rio de Janeiro, aos 25 anos, depois de alguns meses de uma empresa falida. E sentei como secretária e fui convidada para sentar em recursos humanos, para assumir uma posição de recursos humanos em 2011. Então, eu tenho muito orgulho e compartilho com as pessoas uma história muito real de quem saiu de um secretário executivo para uma diretoria de RH no México 5 anos depois. Então, eu assumi uma posição em recrutamento e seleção no Rio de Janeiro. Eu me mudei para São Paulo em 2012 para assumir uma posição como coordenação e, posteriormente, assumi uma gerência, onde foi a minha primeira experiência como time. Em 2015, a multinacional me buscou com esse desafio. Olha, temos 2 caminhos, você pode ficar aqui em São Paulo, você pode seguir para o México. E eu, mais uma vez, tomei a decisão pelo caminho mais difícil. E aí, Jaque e Beto, eu costumo dizer, e compartilho isso, que é o que eu acredito. Eu acho que o caminho mais difícil, ele nos ensina. Eu acho que o desafio, ele nos mostra, né, que a gente tem muito a evoluir, muito a buscar, muito a estudar, a ler, a se adaptar, a interagir, enfim. Então, eu sempre escolho o caminho mais difícil. Foi assim, para sair de casa de Salvador aos 23 anos, sair do Rio para São Paulo, de São Paulo para o México, sem falar uma palavra em espanhol, só com passagem de ida. Em 2015, eu morei 3 anos no México e voltei para o Brasil. E aí, conheci meu esposo, virei mãe de 3. Foi um intensivo de maternidade. Intensivo de maternidade, com quase 40 anos. Eu realmente, tem 5 anos que estamos juntos, 3 filhos pequenos. E aí, recentemente, como você comentou, já que eu fiz essa mudança para o agronegócio, e agora no Sul. Há 2 meses morando aqui em Porto Alegre. Que coisa. E ela não contou que ela é atleta. Nossa porque Senhora. a coisa é isso E que ela não dorme, né? As redes são fantásticas, a gente vai se acompanhando e aí eu olhando para ela, né, e vendo ela participar de provas extremamente desafiadoras. E eu, meu Deus, né, eu disse assim, ela tem 3 pequenos né, trabalha à frente da 300, na época tu estava ali, quando eu te acompanhei algumas coisas, e fazendo prova, o que requer realmente um treino, requer uma disciplina, requer... E, além disso, ela tem o Bernardinho seguindo ela. Não, quando eu olhei... Agora eu estou me sentindo importante. Não, e o Bernardinho vai escutar esse episódio. Bernardinho, enviarei a zap para você. As pessoas da nossa faixa etária têm um crush com o Bernardinho. Quando eu olhei, eu disse assim... Né, eu tava curtindo o negócio dela, daí eu olho assim, olha aqui quem segue ela. Mostrei pro meu marido, olha aqui quem é que está seguindo a Beta. E aí, claro, também deve ter... Não sei se foi pelo esporte que vocês se cruzaram, né? Porque vocês fazem o mesmo... A minha mãe, ela foi jogadora de vôlei da seleção brasileira na década de 70. Amor. A minha mãe, minha grande musa inspiradora. Moro em Salvador com meu pai, bem casados aí há quase 50 anos. Que amor. E a minha mãe foi jogadora do Fluminense na década de 70 e ela conheceu o Bernardo no vôlei. Então, o Bernardinho, ele veio pela amizade que ele tinha com a minha mãe
Só que veio por uma iniciativa e atitude minha. E aí eu já abro também esse episódio, né, compartilhando. Tem que ter atitude, porque se eu não tivesse puxado um papo com o Bernardinho quando eu fui buscá-lo no aeroporto, como recursos humanos, em Campinas há muitos anos, para uma palestra, ele nunca teria me conhecido, talvez. Então eu falei, tudo bom? Eu sou a filha da Titila. Ele virou para trás no carro, não acredito, você é a filha da Titila. E aí a gente começou uma amizade que, com certeza, só ficou mais forte ao longo desses anos. A inspiração que eu sinto, que Ele é um meu amor de esposo pessoa, né? sente, que a família sente, é muito recíproco. Então ele se aproximou e conheceu bastante da nossa história. Já fizemos provas de triatlon juntos. É isso que eu disse assim, quando eu foi, eu achei que era conexão. Com ela. Sim. Ele treina o time de voleibol amor. onde a gente morou, Sim. na Escola de Educação Física do Exército, sim. localizada ali na Urca, muitos anos. Então a gente se cruzou, também teve Sim. essa chance de se reconectar presencialmente no Rio de Janeiro. Que maravilha, que maravilha. E acho que tu traz vários temas, né? E estava ouvindo a tua história, porque dentro dos propósitos que é o programa, que é a gente poder pensar a carreira, pensar trajetórias, pensar possibilidades e entender que dificuldades fazem parte, e essa vai ser a nossa temática aqui. Quando eu te vejo, um pouco, por exemplo, assim, turismo. Né? Esses dias tem uma menina lá em Caxias que ela está estudando turismo, fazendo mestrado em turismo, porque ela, fazendo as pesquisas, ela se deu conta que no turismo é onde mais as pessoas aprendem. Então, ela está fazendo todo um processo de aprendizagem, pegando as experiências, pegando toda essa relação com o turismo. Então, um pouco turismo, como secretariado, né? Daí um pouco a questão de trabalhar em companhia aérea. Tu aprende muita coisa na companhia aérea. Você serve o tempo inteiro. É isso, serve. Você serve as pessoas o tempo inteiro. Esse é o espírito. E o quanto e te relaciona com pessoas de todos os lugares do mundo. E é isso que eu menciono, a diferença de tu estar dentro de um quadrado fazendo a tarefa e de tu viver tudo que o trabalho te oferece. E aí, quando a gente tem essa visão, né, mais ampla, a gente tem outras atitudes, né? Mas o trabalho de servir, as pessoas aqui no Brasil diminuem, né, os serviços. Lá Sim. fora, eles são muito mais valorizados. Eu fui vendedora de loja a minha vida inteira. Sempre Isso, fui... Betinha. Então, já engata e já contando a tua gerente história. de loja, vendedora de loja. Eu sempre trabalhei com roupa, com moda e tudo mais. Conheci meu marido numa loja. Ele era dono, eu era vendedora. E há muitos anos atrás, 20 anos atrás. E a gente aprende muito servindo as pessoas, né? Primeiro que tu tem que ter uma baita de uma paciência, porque lidar com o público não é fácil. Eu sempre tento ser muito cordial com as pessoas que estão me servindo, porque eu sei que é difícil. Às vezes tu está num dia difícil, ninguém quer saber se a pessoa que está te servindo perdeu a mãe, se ela está doente, ela está ali te servindo, independente do astral que ela está, né? E a gente aprende muito, né, gurias? A humildade, a trato, a educação. Se tu fizer o teu serviço bem feito, tu tem conexões para a vida toda, né? Se tu souber ouvir, porque às vezes a pessoa só fala, né? Ela não escuta ninguém. Sim. Então, quando tu tá atendendo alguém, se tu ouvir essa pessoa, tu vai... Ele nada mais fez do que te ouvir. Ele te ouviu. Quando tu falou que a tua mãe era uma ex-jogadora dele, e ele lembrava dela. Então, a gente cria conexões, assim. Eu tenho grandes amizades, e acho que foi isso que minha vida foi virando esse bololô aí. Porque eu fui indo e eu carrego amizades desde lá, assim. Eu tenho amigas desde a minha primeira série, e aí vim vindo da vida toda. Aí da primeira faculdade, da segunda faculdade, assim vai indo. Porque a gente é múltipla, né? E aí, como a Jaque falou, como é que divide maternidade com trabalho? É tudo a mesma coisa, né? A vida da mulher, eu acho que é um pouco diferente da do homem, né? Que ele consegue, das 8 às 18 eu estou aqui, então eu desligo. A gente não consegue fazer isso. Mas e é isso, mas e aí É eu acho tudo que junto. esse é o ponto que eu acho que dá um pouco homens que fazem assim, dá um pouco talvez estejam perdendo oportunidades também, né? Mas Beta, traz também da tua história, então assim, porque agora tu te formou há pouco em nutrição, né? Depois de ter feito toda uma carreira jurídica, Sim. né? Né, vocês duas serem mães atípicas. É que quando a maternidade em si já nos muda, né? Uma maternidade típica ou atípica, já automaticamente a mulher dá aquela reduzida na carga de trabalho, tem a questão da amamentação, ou não, nem sempre a gente tem rede de apoio, né? Hoje em dia está cada vez mais raro tu conseguir uma rede de apoio que não seja paga. E já muda, né? A nossa vida muda. A do marido muda bem menos, porque a gente acaba tendo que assumir ali a questão inicial de um bebê e aí tu vai indo. Quando vem um filho atípico, né, Beata, o negócio dá um giro assim na tua vida. E a gente estava conversando antes nos bastidores aqui, quando as dificuldades chegam, e eu vejo muito assim, já que se a vida vem te dar um puxão de tapete que tu não está preparado, né? Não é culpa de ninguém, ninguém fez nada errado. Acontece.
ou a morte de alguém, ou a perda de um pai muito jovem, né? Ou um filho que vem com uma atipia. E ou a gente aprende com isso, ou a gente vai entrar num buraco da vítima e daí tu não vai sair dali. Porque aí tu vai para o fundo do poço e ali tu fica, né? E eu vejo muito assim, ó, eu tento encarar que ninguém me deve nada. Ninguém tem que vir me ajudar a cuidar do meu filho. Minha mãe não tem que parar a vida dela para me ajudar. Ninguém me deve nada. O governo não me deve nada, ninguém me deve nada. O que eu tenho que fazer é ir atrás dos meus direitos. Eu tenho os direitos, eu vou atrás, né? Eu vou mudando a minha vida. Então, assim, não cabia mais naquela vida inicial, no que eu trabalhava, no que eu fazia. Precisei parar tudo para dar atenção para o Teodoro, né? E eu, ao mesmo tempo, tinha um de 18 e um de 15 quando ele nasceu, né? São os mais velhos. E aí já estavam saindo de casa, era outra fase. Então, eles entenderam tudo, mas a gente acaba faltando um pouco, né? Tipo, eu não consegui ajudá-los a sair de casa da forma como eu havia me preparado. Mas deu tudo certo. E aí eu parei tudo, fiquei sem trabalhar, me dediquei para ele ali alguns anos. Nisso, tive várias intercorrências com saúde com ele. E a nutrição dele realmente foi uma das coisas que deu muita diferença. E a dificuldade de achar profissionais adequados, né? Especialistas realmente. Eu fui a muitos nutricionistas e ninguém entendia de autismo. Ninguém entendia só de intestino. Quando eu falava em autismo, era só seletividade. E ele não era tão seletivo, isso não era um problema muito grande, mas o intestino dele realmente era um problema muito grande. E aí comecei a estudar sozinha, aí chegou uma hora que eu falei, não, peraí, vou fazer a faculdade, porque chegou uma hora que uma prima minha me disse, tu sabe tudo, mas tu não tem o canudo. Eu falei, pois é. Então, fui para a faculdade, aprendi muito, obviamente, né? Porque a gente acha que sabe, mas não sabe até estudar. E hoje está bem legal, assim. Só que ao longo do tempo eu fui tendo outro trabalho de acolher as mães, né? Por uma falta de acolhimento que eu tive lá no início, né? Porque eu tive o diagnóstico do TEL. Eu acho que o do TEL é um pouco diferente porque tem questões físicas, né? Misturadas. Quando é comportamental, tu é louca, né? Tu tá achando defeito na criança, uma criança de 1 ano. Só que o terceiro filho tu nota, gurias. Tu nota muito claro, assim, que não tá indo no andar normal de outros 2 filhos que teve um desenvolvimento típico. Né? E procura médico. A minha vida foi de buscar médicos e sempre ser invalidada, né? Não é, espera, cada criança tem seu tempo. E isso é um desserviço, né, para a criança atípica. E aí eu comecei na busca, né? Com 1 ano a gente já começou as terapias, mesmo sem laudo, foi indo atrás. E aí eu comecei a acolher mães, né? Conforme eu encontrava as pessoas nas clínicas, assim, todo mundo muito perdido, porque os médicos não te davam. Hoje nós temos médicos mais bem preparados do que há 8 anos atrás, né? E eles não te davam um norte. Tu precisa procurar um TO, tu precisa procurar uma físio, tu precisa procurar uma fono, fala com essas pessoas. Realmente, acho que é autismo e está tudo bem, vira e vai embora. TO, para quem está nos escutando, não é da área, é terapeuta ocupacional. E aí eu ia estudando e fui indo atrás das terapias sozinha, e aí eu fui ajudando as famílias, assim. E aí um grupo de WhatsApp, que era 1, 2, 10 famílias, hoje são 700, né? E aí vai crescendo, vai crescendo. E aí o Instituto nasceu de eu não dar conta. Aí que tu fala, como é que vocês dão conta? A gente não dá conta. A verdade é que a gente não dá conta. Chegou num ponto que era, até hoje, né? Todo mundo que entra no grupo fala comigo, eu recebo a pessoa, coloco no grupo, sou só eu que adiciono, porque já tivemos gente tentando vender de tudo dentro do grupo, fingindo que era mãe atípica para vender, Mas clínica tentando entrar para ouvir as conversas. As coisas são difíceis. Então eu sempre tento dar uma conversadinha, ver quem é a pessoa, né, e tudo mais. Só que chegou num ponto que eu não estava mais dando conta, assim. E aí eu comecei já aqui numa fase de ter vários casos de suicídios de mães atípicas, tá? E aí eu falei, não, peraí que agora o buraco está mais embaixo, né? Essas pessoas precisam de ajuda profissional. Não adianta só eu dar o meu colo, né? Eu preciso encaminhar elas para algum lugar. E aí veio o acolhimento, assim, de a gente procurar psicólogos, psiquiatras, voluntários. E aí, quando a pessoa está no limite, ela nos manda uma mensagem, assim, olha, hoje eu não estou bem, hoje está um dia difícil. Domingo é o nosso dia recorde de pedido de ajudas, né? É uma coisa absurda. E aí eu sempre falo para os meus profissionais, assim, ó, não é marcar uma consulta para terça-feira. Eu preciso que tu ligue para essa pessoa agora, porque ela pode fazer algo agora. Então, o acolhimento ele é esse, a gente encaminha para um profissional que acolhe essa pessoa no primeiro momento e depois a gente vê se continua a dar continuidade com terapia ou encaminha para outro profissional, mas evitamos, né, que o nosso número de suicídio aumente muito, o que é bem comum. E quando eu te escutei a primeira vez, aí voltando a falar da importância dos vínculos, porque como que as relações se estabelecem,
Eu te assisti numa fala que né, onde estava apresentando o trabalho de vocês para os estudantes, e aí eu estava assistindo, e a partir dali eu me lembro que eu terminei, quando terminou eu fui conversar com a Beta, eu disse, Beta, e eu quero te fazer uma aproximação com os alunos da minha disciplina, que é a Psicologia do Trabalho, para poder pensar o que as organizações podem fazer, e como é que os estudantes podem te ajudar com o Colo de Mãe. E aí esse foi o projeto que a gente fez, né, dentro dessa metodologia, né? Foi muito lindo. bacana. E com a Beta Alvarez, foi isso, a gente fez, tinha uma situação de trabalho, mas a gente se manteve conectada. Um pouco naquele momento o trabalho não aconteceu, mas nós nos mantivemos trocando, porque é isso que eu digo, assim, eu enxergava, né, enxergo em ti, né, Beta, também uma mulher potente que está dentro das empresas e fazendo acontecer. E aí a gente vamos tomar um café, vamos conversar, vamos ver de que forma que a gente pode se ajudar. E hoje a gente está aqui. Gurias, e aí engatando nisso, né, que eu acho que vocês são... Porque hoje tem um tensionamento, um conflito. Porque a gente fala sobre o fato das mulheres... Existe um dado real que é o dado das mulheres serem mais sobrecarregadas. Porque, culturalmente, todo o papel da maternagem, do cuidado, das tarefas domésticas, é muito conosco. Isso é histórico. E aí, hoje, tem a questão da dupla jornada. E, às vezes, o que eu sinto como... E por que eu convidei vocês? Porque vocês são mulheres que falam dessa dupla, tripla jornada, não com peso. Né, que é isso que tu estava trazendo, não com vitimismo, não culpando a B, C, o mundo, né? Mas realmente olhando para os desafios, porque claro que tem desafios, e claro que tem oportunidades. Estava te olhando, ouvindo o teu currículo, e é isso que é legal, sabendo uma série de coisas que eu não sabia, que eu desconhecia, né? De que hoje tu estás fazendo um papel dentro de algumas empresas, levando ações no sentido de melhorar esse ambiente para as mulheres. Então, gurias, na visão de vocês, né, como é que quais são os desafios de conciliar esses diferentes papéis? O papel de mulher, de mãe, de profissional de mercado que tem uma carreira, que tem sonhos, e de esposa, né, todas nós aqui somos casadas, enfim, os vários papéis que a gente tem aí como escolhas, né? Quais os desafios? Olha, para mim nada mais importante do que a família, do que os filhos. Eu acho que todas nós concordamos. Eu acho que todas nós concordamos que temos inúmeros papéis e de que essa vida de equilibrista, de conciliar, ela precisa ser muito transparente no quesito não damos conta de tudo e não vamos dar. Ponto. Não somos heroínas. Não somos heroínas. E algum pratinho sempre vai estar meia boca ali na história. E não somos guerreiras, né? Porque guerreira vive em guerra. Eu e sempre ninguém digo, vive em guerra tira aqui. essa espadinha da minha mão que eu não quero ser guerreira. Eu também não quero ser guerreira. Nem vamos competir quem dói mais, né? Ai, gurias, que coisa boa, porque às vezes eu uso essa expressão, tu vê, eu nunca tinha me dado conta disso. Já saí daqui... botando pro lado, mas tirando. é muito natural. É porque a sociedade te bota nesse título porque daí tu te obriga a dar conta. Ela é forte, ela é guerreira. E não, a pessoa forte ela precisa ter uma válvula de descarga em algum momento. Não, e é verdade. E tem um psiquiatra, Roberto Crema, uma vez assisti uma palestra dele, e ele disse: quem muda o mundo não é a pessoa que vai botar o pé na porta. Porque isso é com muita dor, né? O que a gente tem que ser é transformadores. Mas na maternidade atípica, que funciona pelo contrário. Se a gente chegar em qualquer lugar, né, Beta, com o pé na porta, a gente não gera empatia. A gente não... Se eu chegar numa escola judicialmente, forçando o meu filho a entrar, ser matriculado, não vai ser uma boa experiência para ele. Porque ninguém quer botar o filho forçado numa escola onde todas as pessoas daquele lugar não o querem lá. Então, assim, não adianta o pé na porta para a gente. E eu acho que é aí que, às vezes, algumas famílias se perdem, né? Que chega já nos meus direitos, e a gente tem direitos e deveres, né? E a gente também tem como cidadão, todo mundo tem direitos e deveres. Então, eu acredito muito na educação para quebrar o preconceito. Quanto mais eu falar de autismo, dos PCDs ou dos Down, agora essa semana é a semana do Down, quanto mais a gente falar sobre inclusão, sobre termos capacitistas, sobre a sobrecarga, mais as pessoas começam a ter consciência. Tipo, tu é uma pessoa super instruída, até agora tu estava achando que usar o termo guerreira era legal.
É isso. Então, na educação, tu aprende, ó, quem sabe esse não seja um termo legal para usar. Não é que ele seja errado. Muita mãe se intitula guerreira, né? Mas é que te bota mais uma carguinha em cima de ti, né? Mais uma carga. Até os nossos pais, é natural. Esse Sim. universo Porque atípico... a pessoa nos admira e usa esse termo com admiração, não é com O universo termo ruim. atípico, ele é mais natural para mim e para a Roberta. Somos mães atípicas. Antes de sermos mães atípicas, a gente desconhecia esse universo. não sabia então nada. é natural que você desconheça, e a gente não tinha combinado isso, Nada. que o termo guerreira, que muitos utilizam, é de alguém que vive em guerra. A gente não vive em guerra, a gente não vive em conflito, a gente não sofre. A gente vive no que a gente não quer, né? A gente briga com o plano, a gente briga com a escola, mas a gente não quer brigar o dia inteiro. E todos temos, né, essas negociações diárias, independente da maternidade ou não atípica. Então, a gente não sofre. Eu acho que é muito importante a gente falar, e esse programa, esse momento, não é para mulheres, não é para mães, não é para mulheres mães atípicas. Esse programa é justamente para todo mundo. Quanto mais a gente falar disso, mais o nosso futuro, mundo melhor vai chegar. É porque não é só sobre a gente, né? É Não. sobre todos. É sobre a humanidade. Eu acho que é muita hipocrisia quando homens, empresários, empreendedores, pessoas não mães, né, solteiras, todo o mundo fala que quer um futuro melhor, que se preocupa por um mundo melhor para os seus filhos e netos e próximas gerações, quando você não tem nenhuma atitude em relação a isso. Então, se você quer, de fato, um mundo melhor, comece hoje a abrir espaços como você abre aqui com esse timaço da TV, para a gente falar. Letramento, falas, palestras, podcasts, ajudas em institutos como o da Beta, o Colo de Mãe. Ou seja, tem muita coisa legal para a gente fazer e tem muita coisa bacana para a gente vivenciar e colocar as nossas mãos para que, de fato, o nosso planejamento espiritual, que é muito maior do que o nosso propósito, Que é o ele, que de fato, importa. aconteça. Para todo mundo. E não quer dizer que porque tu apoia uma causa, às vezes eu escuto isso de primos, às vezes. Ah, mas eu apoio a causa dos pets. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, não tem problema, tu pode apoiar várias causas, tu pode ser favorável a várias causas, né? Ninguém está competindo. E acho que a mulher, eu tenho um certo problema com algumas coisas do âmbito feminino. A gente foi criada para competir, né? A mais bonita, a que mais apareceu na festa, a mais, eu tenho pavor desse termo. Mas pavor, quando às vezes família, né, as tia mais antiga, às vezes mãe, ai, porque foi a mais linda. Eu falo, não. A minha filha, eu falava assim, ela não tem que ser a mais linda, ela tem que ser a que tem mais amigas, a leal, a inteligente, a que está feliz. Porque em que hora que a gente colocou a felicidade lá atrás de tudo isso, sabe? Porque quando a gente chega aqui e se apresenta como a Beta, que tem esse currículo, a Beta, que tem esse currículo. Eu hoje, quando eu faço eventos com as mães, a gente faz muito evento de acolhimento. A primeira coisa que a gente começa é sempre assim, Jaque. Me diz o teu nome. Eu sou a Jaqueline, sou a mãe do João, autista nível 3, verbal não verbal. Aí eu falo, não, começa de novo. Quem que é a Jaqueline, o que ela gosta de fazer, o que tu gosta, o que te faz feliz. A mãe vem depois, porque eu fui 20 anos a Beta antes de ser mãe. E do Teodoro, eu fui 38 anos mãe, sem ser mãe atípica. Então, eu tenho uma bagagem, né? Então, eu sempre gosto de que tu me diga assim, o que te faz feliz, o que tu gosta. E, no nosso caso, o que te dá saudade de quando tu não era mãe atípica. Porque, às vezes, a nossa conversa do acolhimento é como é que nós vamos fazer para resgatar isso. Por exemplo, eu sentia muita falta de sair para dançar. Sempre dancei a minha vida toda. E hoje eu me obrigo. Uma vez por semana, cada 15 dias, eu falo pro meu marido, eu vou sair com as minhas amigas para dançar. E ele fica com o Teodoro. Foi uma organização, porque um dia eu precisei parar e pensar, eu sinto falta disso. Eu sou mais feliz se eu sair para dançar. E não vou olhar homem, não vou beber, não é isso. Eu preciso sair para dançar. É uma coisa que me faz feliz. Então, quando a mamãe diz assim, eu precisava de meia hora para respirar na semana, o que nós vamos fazer para planejar isso? Porque senão tu entra no vitimismo. Eu nunca mais respirei porque ninguém me ajuda. Então, tipo, eu dançava, eu nunca mais... Tá, mas como é que tu vai planejar a tua vida para tu voltar a ser a pessoa que te faz feliz? Porque para tu ser uma boa profissional, tu tem que estar feliz. Para tu ser uma boa mãe, tu tem que estar feliz. E a gente bota uma carga muito grande em cima de um filho se a gente não é feliz. E acho que aí é que entra a questão de que tu fala que a gente é mais leve. Eu vejo que, às vezes, as pessoas, elas dizem que aceitaram o diagnóstico do filho, e realmente elas aceitaram que o filho é aquilo, mas elas não aceitaram lá do fundo do coração. E eu não aceitei no primeiro momento, gurias. Assim, eu não me questionei por querer
Muito pelo contrário, eu pensava assim, por que não eu, né? O que eu tenho de tão especial para não ser mãe de um autista? Não tem nada de melhor que ninguém. Então, vamos lá, tem que correr, tem que correr. Então, eu fui, dei meu gás todo, ia atrás de terapia, estudei. E aí, alguns anos depois que a ficha caiu. E aí que vem depressão, que tu começa a se dar conta, porque também tem uma coisa meio no início, né, Beta? De os primeiros 6 anos a gente tem que dar um gás, porque a criança vai desenvolver, e aí tu entra numa maratona Num loop de terapia, que nem uma louca, não dorme, não come, não nada. E aí teve um momento que meu marido me disse assim, quando o Teodoro fizer 7 anos, a gente vai continuar dando o nosso 100%. Mas a gente vai voltar a organizar a nossa vida, que a gente volte a olhar para a gente, porque senão nós não vamos dar conta. E eu tenho que ser mãe dele o máximo de anos que eu puder, porque ele depende muito de mim, ele é um nível 3, né, de suporte. Então, na hora que ele me falou isso, gente, eu odiei ele. Eu pensei assim, meu Deus, ele quer que eu abandone a criança. Foi a melhor coisa que me aconteceu, porque conforme foi chegando a idade, eu fui vendo que tem certas coisas que ele é desse jeito. Ele não vai melhorar em certas coisas, ele evolui muito, sim. E eu tirei um peso, já que gigantesco de cima dele, no momento em que eu aceitei. É um autista nível 3, não verbal, e que eu vou dar a melhor vida para ele dentro dessa condição. E hoje, assim, e por incrível que pareça, está virando o nível 2, porque essa descarga fez ele andar. Que legal. Sabe? Eu aceitar ele do jeito que ele é, a gente achar outra forma de comunicação que não seja ficar batendo na fala. Porque eu tenho uma fono que me deu uma supervisão há uns anos atrás e ela me disse assim, ele quer falar? A primeira coisa que a gente tem que perguntar para um paciente que não fala é se ele um dia quer falar. Porque aí tu está 10, 20 anos fazendo a pessoa falar e ela não quer falar. Ela precisa se comunicar, mas às vezes ela não quer falar. Tem gente que não quer falar. Tem gente que não quer trabalhar e está tudo bem. Não é? Então, a gente aceita. Não querer trabalhar não está tão tudo bem. Mas tem gente que não quer, né? Tá. Então tá. Se for herdeiro, dá tudo certo. Se for herdeiro, e mesmo assim, né? Em algum momento vai ter que trabalhar alguma coisa. Então, a gente... Acho que aceitar, né? O teu filho como ele é, assim... Tipo assim, a situação é essa e como vamos ser felizes assim? E aí, assim, hoje as coisas são muito leves lá em casa. Muito tranquilo. Tem uma rotina pesada, mas saiu essa cobrança, sabe? Essa sobrecarga. E aí, eu acho que é isso, assim... Eu falar que eu aceito, enquanto eu estou reclamando, eu não aceitei. Eu vejo muito assim... Quando eu estou me vitimizando, achando que a culpa é do outro, a culpa é do sistema, a culpa é do governo, a culpa é do agrotóxico que eu comi. Não, gente, aconteceu, tá aí, já mudou, não vai mudar nada na tua vida, vamos seguir. E eu acho que tu traz um ponto que me toca muito também, e essa também é uma das minhas metas de vida, só que isso muito dentro, porque onde eu transito tem muito a ver sempre dentro dessa relação com o desenvolvimento profissional, como profissional sendo uma dessas dos papéis que a gente tem e de que ele possa também ser visto com felicidade e com resgate da essência. E esse eu acho que é um ponto, né, assim, achei muito interessante isso, onde que tu está. E isso é uma coisa que eu também olhava sempre, é isso que eu digo, quando tu faz o esporte, quando tu tá lá fazendo, tu também está cuidando de ti, né? Na verdade, a minha resposta para a sua pergunta, como damos conta, e me perguntam muito, assim como com certeza para a Beta, é como é que você dá conta de tudo isso? Como é que você consegue ainda ter tempo de fazer uma prova de longa distância no triatlo, né? Que é uma marca Ironman, muitos conhecem, mas quem não conhece é uma prova que dura 11, 12, Sim. 13, Fora dependendo. o treino, né? Para chegar lá. Nada, pedala e corre por longos quilômetros. E aí eu chego lá. como é que você dá conta? E eu falo justamente por não abrir mão do que eu gosto, que é o esporte, do que eu amo. Que te faz bem, né? É o que me faz ter a energia, a gasolina, o combustível necessário para seguir em todas as outras frentes que a gente segue, em todos os outros pratinhos que a gente brinca, que a gente equilibra. Então, acho que não abrir mão do que a gente ama, eu acho que é o caminho. É primeiro a gente, famosa história de máscara de oxigênio, no avião é primeiro em nós, depois nos demais. E não é egoísmo. Eu acho que a mulher, Não, mais do que nunca... na família toda. A mulher, mais do que nunca, tem que acreditar e assumir que pensar em você, pensar nela mesma não é egoísmo, é amor próprio, é autoconfiança, é autoestima, e é isso que move. Então, quando eu sou uma turismóloga e sou convidada para ser secretária, eu não estava pronta. E você confia em você e você aceita. Quando eu fui convidada para ser diretora de recursos humanos
no México, numa multinacional, eu não estava pronto. E a gente aceita. E aprende. E vai aprendendo. Então, acho que não abre mão do que você acredita, não abre mão de você. Toma coragem, respira fundo, caminha que Deus vai colocar o chão. E se a coragem eu sou dessa teoria também, eu vou indo. Mas tem um ponto, né, Beta, que eu acho que é bem importante, porque eu entendo que o programa a gente fala, a gente traz conceitos, a gente traz experiências, né, e a gente permite, através da nossa experiência, fazer uma mentoria, né? Porque quem está nos assistindo, e esse que é muito bacana, que o Márcio Lyon, ainda quando esteve aqui no programa, ele trouxe isso, que o bom das redes é realmente tu expandir. Né? Nós não sabemos onde o programa pode chegar. E esperamos que chegue, esperamos assim, daí já fica um momento aqui de vocês realmente divulga, né, passa para as pessoas, não divulga, compartilha de uma forma, mas é realmente poder passar para pessoas que possam estar escutando, poder, de alguma forma, às vezes essa pessoa não está conseguindo estudar, não está conseguindo, mas ela pode estar aqui trazendo, inspirando, se inquietando através das vivências. Então, vamos fazer rodar o Mentes que Conectam. Mas quando tu traz isso, assim, tu estava lá fazendo as tuas atividades e tal, e aí tu estava como secretária e veio o convite para ser do RH. Né? Tu estava fazendo uma atividade, daqui a pouco estava fazendo um curso, e aí nesse curso o professor te convida para um desafio. Né? Te convida para ir para o México. Em que tu acredita? Como é que tu te diferenciou? Na coragem. Apesar de todo o medo que eu senti e sinto até hoje, eu não deixei que esse medo me travasse. Para mim sempre foi muito claro de que as melhores oportunidades, sejam elas de ambiente, estrutura, financeiras, elas estavam nas minhas mãos. Eu acho que esse protagonismo que a gente ouve muito, talvez até uma palavra mais clichê hoje em dia, mas essa responsabilidade que a gente tem que ter, ela é única e exclusivamente nossa. Então as decisões são nossas, o caminho é nosso, a consequência é nossa. A vida é nossa. Então, eu tive sempre muito claro, Jaqueline, de que quanto mais experiências eu tivesse, mais forte eu seria. E quanto mais forte eu estivesse, mais segura eu estaria para assumir qualquer outra experiência que aparecesse no caminho. Então, muitas pessoas me falam, como você dá conta? Você ainda encontra esse tempo? Nossa, você não dorme, né? Acho que uma brincadeira aqui. Você faz tanta coisa. Eu falei, não faço nada diferente do que qualquer pessoa poderia fazer. Mas talvez eu tenha algo muito forte em mim de que é uma vontade de viver bem, leve e grata por tudo que me acontece. E aí, naturalmente, as coisas acontecem. Escolher as prioridades, né? Todo o tempo. Tá? Porque eu vejo assim, já que eu acabei de fazer uma nova faculdade, né? Eu fiz os mesmos 4 anos que isso, assim, né? Eu lembro que quando a gente se conheceu lá na universidade, e aí eu já vi toda a história, assim, que vocês trazendo a questão das crianças, porque isso, né? Eu também, né? Eu tive 2 filhos pequenos, né? Eu acabei me separando quando o meu pequeno tinha 1 ano, a Gabriela tinha 13 e o José Otávio tinha 1 ano. E eu me lembro que eu dava conta, né? Fazia. Eu me separei dos meus mais velhos na mesma faixa etária, terrível, né? E aí sobra tudo para a mãe, né? É isso, tu tá ali com eles pequenos fazendo, e daí pensando, né? E aí vem os pontos que tem, que é a culpa. Né? Essa pesquisa da USP é interessante, que ela mostra que quando as mulheres se rebelam, mais de 75% das mulheres ficam muito culpadas, porque tiveram um rompante, tiveram um momento de dizer assim, não vou fazer, e que daí acabam tendo... A culpa é algo bastante Mas forte. É que assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? E nasce uma mãe atípica, nasce a culpa e o medo, porque a gente não tem só culpa, a gente tem medo. A gente tem medo de morrer, a gente não tem muito direito de morrer, né? A gente tem que morrer o mais tarde possível. E aí a gente tem muito medo de eu preciso deixar meu filho na escola ou numa clínica, eu preciso confiar muito nessas pessoas, porque os nossos filhos não nos relatam o que está acontecendo ali. Então a gente precisa que esses profissionais sejam íntegros, né? E que deem amor para a gente poder fazer as coisas. Eu penso assim, já que na questão que nem a Beta me inspira muito, assim, a fala dela, porque por que uma menina nova lá atrás foi vista, né? Por que tu foi chamada para ir para o México, né? Porque ela tem o diferencial dela. Eu fiz os mesmos 4 anos de faculdade de todos os meus colegas. Eu saí da faculdade, eu me formei no dia 13, dia 30 comecei a atender,
e fiz um mês de 50 pacientes. Ah, porque tu tem bastante seguidor no Instagram. Ah, porque tu tem um grupo de mães. Não, porque os 4 anos da faculdade eu já estava fazendo especialização. Eu não estava indo lá, ficando 4, 5 horas ouvindo o professor e vou embora e tá tudo bem. Porque a gente, na nossa faixa etária, a gente já não vai mais para aula para dar risada só, apesar de ser muito bom. Ai, pior, gurias, A que gente não vai é bem com assim. Eu fui com meta. Então, assim, eu já entrei na faculdade, na segunda faculdade com 40 e poucos anos. Eu sabia que eu ia sair tarde dali, né? Com 47. Então, pô, eu não tenho muito tempo. Aí vou agora dar mais 2 anos de pós, mais 2. Vou fazer tudo, óbvio. Mas o que eu pude antecipar, eu fui antecipando. Então, eu já saí pronta para o mercado de trabalho. Apesar disso ter custado noite sem dormir, ter custado, né? Eu peguei 2 anos de pandemia na faculdade, então era aula online e ele em casa. Então era eu 24 horas com ele, dando conta de assistir aula. Muitas crises de pânico, porque a gente vai se sobrecarregando e não é que é fácil, plenas assim. Tem hora que o bicho pega, assim, meu Deus do céu, vou ter um treco. Mas tu vai dando conta, tu vai indo, né? Pensa em desistir 1000 vezes e continua. E esse eu acho que é um ponto importante de vocês poderem trazer também, assim, orientando, mentorando, porque o que acontece? Hoje uma das competências que é necessária, né? O pessoal lá de Davos traz, para que a gente possa dar conta do mundo até 2027, é a resiliência, que é resiliência e flexibilidade e agilidade emocional. Então, são 2 competências super necessárias para a gente poder dar conta dos tempos que estamos vivendo. E o que o futuro também continua exigindo. Quando vocês têm isso, assim, porque esse é o resiliência, não é não sentir, que é isso que vocês estão dizendo. Sente, claro que toma o repuxo, né? Tem a depressão, mas o que vocês fazem que vocês conseguem fazer essa volta? Entender, sofre, se desestrutura, se desorganiza, né? Tem o momento da fraqueza e aí, daqui a pouco, vocês voltam e persistem e seguem. Que força é essa? Que competências, eu acho, né? que atitudes Para vocês mim foi têm? necessidade. Eu preciso trabalhar. Eu não sou uma pessoa feliz em casa. Eu fiquei esse período que eu fiquei em casa. Eu não gosto da pessoa que eu me torno sem ser alguém proativa, que trabalhe, que... Então, a necessidade de te respeitar e de uma necessidade financeira também. Porque, assim, somos eu e o meu marido. A gente não tem rede de apoio nenhuma. Então, o que acontece? Ele tem a mesma idade que eu, vai fazer 48, que nem eu. Se der um treco nele, só ele trabalhando, eu não tenho como comer. E eu não posso me colocar nesse lugar. Não existe essa possibilidade. Eu tenho um filho que requer um valor muito alto financeiro para sustentar. Então, foi o planejamento. Assim, eu preciso criar algo que eu possa trabalhar online, se eu precisar, algo que eu goste muito, que eu esteja feliz, mas que eu também precise criar um lugar, né, que eu ganhe bem. Então, foi assim, vou fazer um planejamento. Nesse meio tempo, eu fui dando meu gás, e é por isso que também não dá tempo para perder. Eu tenho que sair da faculdade já atendendo, já recebendo, mesmo que seja um valor, eu cobro um valor bem abaixo, né? Eu cobro um valor de tabela do CRN, porque eu estou lidando com famílias atípicas que eu conheço a realidade. Não posso chegar agora e dizer a minha consulta é R$1.000. Ninguém vai, né? Então, eu cobro abaixo do valor, realmente, assim. Mas porque é uma necessidade. A Beta também se viu sozinha lá, morando sozinha, e teve a necessidade de arrumar um emprego. E agora mudando de cidade de novo. E agora né? de novo. Tendo que se readaptar. A gente leu recentemente uma pesquisa, e aí eu compartilho um dado super bacana, que você trouxe as competências e as habilidades que a gente desenvolve, né, como mãe, como mulher, como profissional, que as mulheres foram destaque de 19 competências ali, foram destaques em 13 competências, né? E a McKinsey traz isso, né? O IBGC traz isso, a Harvard Business Review trouxe exatamente isso, que as competências, quando a gente é mãe, como gestão de tempo, organização, resolução de conflito, comunicação, elas são naturais para a gente, porque eu costumo perguntar, né, por que não contratar essa mãe, a Luciane Catone, a Suzana, das gurias da maternidade nas empresas, elas falam muito isso, por que não contratar uma mãe? Então, a gente só leva as melhores competências e habilidades. A gente tem interesse de ter a melhor disciplina e gestão de tempo, porque a gente tem interesse e necessidade de voltar para casa. A gente tem interesse de ser extremamente entrega à performance,
profissional comprometida, porque a gente vai precisar desse retorno financeiro e não tem espaço para não ter um emprego. Então, por que não contratar uma mãe no mercado de trabalho? No momento que as empresas e todos que estiverem escutando perceberem exatamente o poder que tem nas mãos na contratação de uma mulher que é disciplinada, que é diligente, que precisa, que tem a necessidade de trabalhar, ela vai virar muito mais poder na tua mão dentro da sua empresa. Sim. Então, contratar mulher, não ter perguntas invasivas no momento de recrutamento, ter esses fóruns e esses espaços, falar de parentalidade, dos homens terem melhores condições de licença maternidade e paternidade no momento que acontece ali o nascimento da criança, para poder estar junto e ser parceiro, como a gente está falando aqui, que os nossos são. Tivemos essa bênção e temos de ter parceiros que são excepcionais nesse nosso caminho. Então, acho que é por tudo isso, já. Mas é bem isso, Eu já tive um caso, Gurias, de... Só para avisar aqui, né? Tá acabando? O Fábio vem ali, ele Fábio passa. tá nervoso. O Fábio tá começando a mostrar aqui, que eu estava com saudade, o Fábio não esteve conosco no nosso último programa aqui, eu já senti saudade dele. Ô, Fábio, não pode faltar. O papo vai indo, né? Se deixar, fica papo de E comadre. 5 programas. E ele já nos avisou que tem 5 minutos Tá. para a gente fechar. E então tu estava falando, Beta, desculpa, acabei te cortando, Não, né? te preocupa. Porque Deus se livre a repetir Não. apresentadores que cortam as pessoas. Mas só para a gente poder realmente aproveitar esse momento, vamos fazer um aproveitar os fechamento, 5 minutos né? pra fazer um fechamento. E aí eu vou pedir para vocês o que tem sido praxe no programa de dicas. De vocês, né, poderem trazer com base nessa vivência, né? Eu acho que até nessa o tempo inteiro vocês estão dando dicas. E acho que agora tu trouxe, né, Beto, algumas dicas para as empresas, né, de contratar mulheres, de poder ver, não fazer perguntas invasivas, mas, né, para as pessoas que estão nos escutando. E eu achei excelente, não só todas as pessoas que estão escutando. O que vocês dariam como dicas? Bom, eu sou mãe do Rafael, não comentei muito dele ainda sobre a questão... Por que mãe atípica? Eu acho que é outro termo também que eu acho que a gente tem a excelente oportunidade, né? A nossa criança não é especial, especial somos todos. Especial é sair tomar um grande sorvete com essa família no sábado. E tem um desenvolvimento atípico. Tem um desenvolvimento atípico. O Rafael, ele nasceu com comprometimento visual, motor e cognitivo. Então, é uma criança que tem baixíssima visão, 4 anos de idade, não caminhou, não engatinhou, não tem a mobilidade ali motora, não fica em pé sozinho ainda, está aprendendo a sentar, e tem o cognitivo, que é o grande comprometimento, que é o cérebro, que é a parte neural, que é a parte, de fato, do pensamento, né, da cognição, de interligar todos os pontos. Então, a gente não sabe o que o Rafael vai ser capaz de fazer. Então, minha dica sempre, independente se mãe ou não, se mulher ou não, de típico ou não, é lidar da melhor forma que você pode lidar com a tua realidade. A minha realidade hoje, a do Fred, é conviver com uma doença extremamente rara, uma síndrome, sermos pais atípicos e fazermos o melhor para o Rafael. A gente não tem a mínima ideia de onde o Rafael vai chegar. O quanto que ele vai enxergar, se ele vai, o quanto que ele vai caminhar, se ele vai, e o quanto que ele vai pensar, ou se ele vai. Mas ele vai ser muito feliz, eu Mas tenho ele certeza. precisa e vai ser feliz com as limitações dele, dentro das possibilidades dele, e a gente vai seguir firme, acreditando com fé em Deus e agradecendo tudo que a gente pode fazer. Então, a minha dica é olhar a vida com a leveza que ela tem que ser olhada. Porque mesmo diante de tantas intercorrências como a gente teve com o Rafael, olha Deus, 5 meses depois de vida, me presenteou Com 2 lindezas. com 2 lindezas gêmeas naturalmente. E a Gabriela e a Helena são, sem dúvidas, as melhores fisioterapeutas. Eu e Fred somos abençoados pelo nosso trio de bagunça em casa. E o que a gente pode dar de dica sempre vai ser essa. Ser grato pelo que nos acontece. Ser leve no dia a dia. Poder ajudar e contribuir, servir no que a gente puder servir, como hoje estamos aqui, servindo com informação, servindo com a comunicação, servindo com compartilhamento dos nossos desafios diários. Então, quando a gente faz com esse interesse genuíno, com esse brilho no olho, eu acho que com a alma, além do corpo, naturalmente o mundo devolve para você e te doa tudo que você merece e precisa, o que é mais importante, porque muitas vezes a gente Se acha isso não é que aceitação, a gente precisa disso, mas a gente... quando eu falo em aceitação, gente, é isso aqui. A gente aceitar a nossa situação e ser feliz com ela, né? Eu penso muito parecido contigo. Eu leio muitos livros, biografias de mães que perderam filhos. Eu tenho algumas que eu conheço, que já me mandaram de presente os livros.
E aí, quando a gente pensa, o meu filho não... Se tu comparar o teu filho com uma criança típica, tu sempre vai te frustrar. Então, eu só comparo o Teodoro com ele mesmo. E eu penso todo dia exatamente isso. Eu não mudaria nada da minha vida, porque minha vida evoluiu absurdamente para melhor depois dele. Eu sou muito mais feliz. O meu prisma de enxergar as coisas mudou totalmente. E isso eu não preciso ser uma mãe atípica para ter essa visão. A gente não precisa ter um filho atípico para enxergar assim. A sociedade como um todo tem que enxergar o que eu posso fazer para ajudar o diferente. O diferente, que ele seja preto, que ele seja gordo, que ele seja atípico, que ele seja um PCD. O que eu posso fazer? Porque eu sempre falo nas minhas palestras, gente, eu hoje caminho, eu enxergo e eu sou independente. Mas, se Deus quiser, eu vou viver até 100 anos. E eu vou precisar de uma cadeira de roda em algum momento, eu vou precisar de um óculos melhor, como já hoje já não enxergo tão bem. Então, assim, todos seremos, se formos idosos, um PCD em algum momento. Todos precisaríamos de suporte, todos precisaríamos de ajuda. Se a gente envelhecer como a gente quer, né, a gente em algum momento vai perdendo as funções. E então eu penso muito nisso, assim, de agradecer, né, que é o que nos move, e aceitar. E uma mãe que perdeu um filho, tudo que ela quer é mais um dia com aquele filho. Seja um filho numa cadeira de roda, seja um filho que nunca te olhou, seja um filho que não retribui da forma como tu imaginava. E, gurias, assim, o Fábio já fez aqui, né? Que a gente já passou do Fábio vai nos limite. matar hoje. Eu quero entregar para vocês um mimo querida, do nosso Mentes que Conectam. Né, Obrigada. que... A Jaque e os mimos dela são maravilhosos. E obrigada, que são, meu amor. uma bolachinha de mel Que com dá uma especiarias dó de de comer, melada né? Como é que a gente vai comer do isso, programa. tão Com essa lei linda aqui, ó. Mentes que Conectam. E, gente, eu encerro por aqui, grata a Deus, né? Grata a vocês, né? Grata realmente às possibilidades da gente poder estar trocando, de ter realmente assim, e eu acho que isso é uma bênção, né? A gente poder estar aqui de alguma forma buscando servir, buscando compartilhar, mas também aprendendo. Eu realmente termino o programa emocionada, né? Grata, muito grata. Então, fazendo o protocolo aqui, esse foi o Mentes que Conectam. Nós nos conectamos aqui muito além da mente, conectamos coração, conectamos histórias. Tivemos com a Roberta Alvarez e a Roberta Vargas nessa parceria aqui com a RDC TV falando sobre conciliar papéis. Você encontra esse podcast, você vai encontrar todos os próximos no 524 da NET ou 24 e nas plataformas, na RDC Play e nas plataformas digitais. Até a próxima.